Vamos falar agora sobre convenção e acordo coletivo, vantagens e benefícios para o empresário, novas teses vinculantes do Tribunal Superior do Trabalho, TST, gestantes, acidente de trabalho, revista pessoal, rescisão indireta de contrato de trabalho, entre outros pontos relevantes da nova jurisprudência. Por isso eu convido para vir aqui agora, neste momento, por favor, tenha a bondade, doutor Maurício Piragibe, advogado especialista em direito trabalhista empresarial. Olá pessoal, bom dia. Mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês da Abrazel. Quase 21 anos de Abrazel. Todos os dias, todas as horas, todas as noites, todos os finais de semana. Pessoal, antes de adentrarmos aqui as teses vinculantes, que eu vou explicar o que é, a convenção coletiva agora foi concretizada, né? O novo piso agora é 1.848, o reajuste foi 5,32%, que foi igual do acordo coletivo que nós fizemos. R$ 145,00 agora é o Vale Mercado e R$ 38,50 é o bem-estar social, que é aquela parcela obrigatória que devemos pagar quem não tem acordo coletivo e apenas convenção coletiva de trabalho. Tá? Ainda não está divulgado oficialmente, então assim que a convenção coletiva de trabalho for publicada, iremos fazer um comparativo da convenção anterior e do acordo coletivo que a Abrazel entabulou com o sindicato, para verificarmos daí qual que é a melhor situação para a empresa de vocês. Como vocês já estão lembrados, o acordo coletivo, o piso ficou 1.900, o reajuste foi também 5,32%, o Vale Mercado ficou R$ 100,00 e a contribuição sindical ficou R$ 28,00. Então, ao meu ver, o acordo coletivo ainda é bem mais vantajoso que a convenção coletiva propriamente dita. Então, amanhã, provavelmente, assim que sair a convenção coletiva, iremos mandar no grupo a planilha de comparativa entre o acordo coletivo, a convenção do ano passado e a convenção desse ano. Tá bom? Então, essa é a notícia aí quente, que ainda não foi publicada, mas já podemos passar. Então, vamos lá. Pessoal, não sei se vocês lembram, no último café aqui do Red Rock Café, trouxemos algumas situações da gestante, trouxemos algumas situações da NR1, que é aquela norma regulamentadora que trata sobre a saúde psicológica do empregado. Vocês se lembram? Naquele último café, nós trouxemos algumas informações da gestante, né? Que é o caso da gestante ser demitida, foi demitida grávida. Como é que funciona a reintegração dessa gestante? Se ela recusar a voltar para o trabalho, se essa recusa da gestante impede ela de ter a estabilidade gestacional. Vocês lembram disso? Por coincidência, o TST lançou algumas teses vinculantes. O que são teses vinculantes? São decisões reiteradas que têm força de lei. Então, essas teses vinculantes, elas vinculam os tribunais inferiores e as varas do trabalho, que devem seguir agora essas normas. Resumindo, o Tribunal Superior do Trabalho está legislando, coisa que não é competência deles, né? Quem legisla é o Legislativo, mas o Tribunal Superior do Trabalho está legislando com essas teses vinculantes, como se fosse mesmo uma norma e uma lei que deve ser seguida. Os juízes não podem decidir contra essas teses vinculantes, né? Eu trouxe algumas bem quentinhas que saíram agora, inclusive a da gestante, que deixou claro que agora a gestante, se ela se recusa a voltar para o trabalho, então vamos fazer um exemplo aqui. Você demitiu uma mulher e ela descobre que está grávida 20 dias depois e ela avisa vocês: olha, estou grávida. Você fala, então volte ao trabalho, porque, como vocês sabem, a gestante tem uma estabilidade durante a gestação e até 60 dias após o término da licença previdenciária.
Então você descobre que ela está grávida e convida ela para retornar ao trabalho. Então volte ao trabalho. Ela simplesmente fala: não vou voltar ao trabalho, sem qualquer justificativa. Você vai ser obrigado a indenizar toda a gestação, ainda 5 meses após o parto, se ela não adquirir a licença maternidade. Tá? Na última palestra, nós tivemos decisões do escritório no mês passado, que a gestante recusou sem motivo o retorno ao trabalho, e o juiz estancou a estabilidade naquele momento. Então, exemplo, ela descobriu que estava grávida, a empresa chamou para o trabalho, depois de 20 dias da demissão, ela falou que não iria voltar, pediu para registrar em ata no processo que ela não voltaria, e o juiz deu a estabilidade só até a recusa daquela gestante. Isso faz 1 mês. Agora a tese vinculante acabou a esperança de estancar essa estabilidade. Resumindo, se ela não quiser voltar ao trabalho, você vai ter que pagar praticamente aí quase 13, 14 meses de salário se ela ingressar com uma ação judicial. Certo? Então essa tese vinculante agora causou esse transtorno, né? Nós também tínhamos comentado no último café que a mulher, quando pede demissão, o interessante era fazer no sindicato. Vocês se recordam isso? Até porque se ela não souber que está grávida, o sindicato daria essa segurança de que essa homologação foi feita na própria entidade sindical. Tá? Então, aqui essa tese semana deixou claro também que o pedido de demissão da gestante tem que ser no sindicato, assistida pelo sindicato. Também faz uns 2 meses, o nosso escritório teve um pedido de demissão de uma gestante e a juíza entendeu que ela abriu mão da estabilidade, mesmo sem ter ido ao sindicato. Agora, com a tese vinculante, essa dúvida acabou. Está grávida, tem que ir para o sindicato e abrir mão da estabilidade, se ela quiser pedir demissão. Essa agora também é uma tese vinculante nova da grávida. Não tem mais dúvida. Tá? Antes tinha dúvida ainda das decisões, agora não tem mais dúvida. Certo? Próxima tese vinculante. Acidente de trabalho. Tá? Essa é uma mudança interessante, mas eu quero explicar alguns pontos. Hoje, qual é a regra? Um funcionário sofre um acidente de trabalho, você é obrigado a emitir a CAT, certo? Comunicado de acidente de trabalho. Mas, doutor Piragibe, se ele só cortar a mão, nem pegar um atestado, tem que emitir a CAT? Tem. Se ele pegar 1 dia de atestado, tenho que emitir a CAT? Tenho. E se ele ficar afastado mais de 15 dias, aí teria estabilidade no emprego. Isso você já sabe. A estabilidade no emprego é após a alta previdenciária, 1 ano sem poder demitir o empregado, correto? O que trouxe essa tese vinculante? Então vamos falar que o empregado trabalhou com você durante 10 anos. E você demite ele ou ele pede demissão. Depois de 1 mês, 2, ele faz um exame e constata que esse empregado adquiriu uma doença ocupacional. O que é doença ocupacional? Adquiriu uma LER, problema no ombro, um problema no quadril, que foi oriundo do trabalho. Então, por exemplo, uma cozinheira muito antiga pega a panela pesada e mexe, levanta, abaixa, entra em câmera fria e adquiriu uma lesão por esforço repetitivo. Só que ela descobriu essa lesão só depois que saiu do trabalho e sequer foi afastada durante o pacto laboral. Nesses casos, essa tese vinculante traz o seguinte, que depois mesmo de acabar a relação de emprego, ela descobriu que teve uma doença por esforço repetitivo que adquiriu durante o trabalho, ela tem estabilidade, tem que retornar ao emprego. Mesmo sem ter sido afastada por mais de 15 dias, enquanto era empregada. Esse é o ponto principal. Que para ter estabilidade tem que estar mais do que 15 dias afastado pelo INSS, certo? Nesse caso, ela não ficou afastada em nenhum momento na relação de emprego e descobriu essa doença ocupacional depois que saiu. Nesse caso, ela teria estabilidade, tem que reintegrar e afastar ela pelo auxílio-doença.
Então, é uma tese vinculante bem nova, que mudou a questão do acidente de trabalho e a estabilidade no emprego. Pessoal, essa é uma dúvida que todo mundo me pergunta praticamente diariamente. A questão da revista na bolsa dos empregados. A questão da revista pessoal. Eu posso simplesmente pegar o empregado que está indo para casa e abrir a bolsa dele para verificar o que tem dentro? Eu posso fazer uma revista íntima no empregado, revistá-lo como faz as batidas policiais, para ver se ele está levando algum produto embora para casa? Isso, pessoal, ocorre semanalmente nos clientes de vários restaurantes. Levam carne, levam utensílio, levam várias situações aí. E essa revista, ela pode ser feita. Existia já decisões dessa possibilidade de revistas às bolsas dos funcionários. Só que tem que tomar um cuidado. Essa revista não pode ser fechatória, ela não pode ser direcionada, tipo perseguição. Ela tem que ser para todos. Tá? Interessante é que a mulher olha a bolsa da mulher e o homem olha a bolsa do homem, para evitar constrangimentos do que esteja dentro da bolsa da mulher. Tem que ser geral. Você não pode perseguir um funcionário todo dia, revistá-lo, com suspeita que ele está furtando. Tá? E interessante, uma circular antes de começar as revistas, falando que a partir de agora isso vai ser corriqueiro, por amostragem, e pode ser para todos ou para um, mas sem perseguição, a qualquer momento. Então, essa tese vinculante trouxe que essa revista geral, impessoal, sem contato físico, sem ser humilhante ou fechatória, é possível. Tá? Isso aqui elide muito o furto de alimentos que ocorrem hoje nos restaurantes. Tá? Então, ficou uma tese vinculante que agora tem força de lei. Rescisão indireta do contrato. Alguém já recebeu alguma cartinha aqui do empregado falando que o contrato estava rescindido de forma indireta? Alguém sabe o que é rescisão indireta? Alguém sabe o que é justa causa? A justa causa é quando você manda o empregado embora, quando ele cometeu uma falta muito grave. A rescisão indireta é a falta grave do empregador. Então, o empregador não paga salário, o empregador comete assédio moral e sexual, o empregador cometeu a falta grave. Quando acontece isso, o empregado manda uma cartinha para o estabelecimento falando: não vou mais, você cometeu uma justa causa no contrato de trabalho, se encontramos na justiça. Então, a rescisão indireta é a justa causa para o empregador, quando o empregador comete algo muito grave. O que trouxe essa tese vinculante? Simplesmente, se você atrasar o fundo de garantia, o depósito no fundo de garantia, já cabe a rescisão indireta. Então, se a sua empresa está com dificuldade financeira e não paga o fundo de garantia, porque é algo que ele vai precisar só depois que acabar o contrato, certo? Dificilmente alguém saca o fundo de garantia antes, a não ser o saque aniversário. Se você não deposita o fundo de garantia, esse empregado pode encerrar o contrato e você vai ser o causador dessa demissão. Vai ter que indenizar o aviso prévio, multa de 40% do fundo de garantia, proporcionais férias, 13º e tudo mais. Simplesmente não pagando o fundo de garantia, ele pode acabar com o contrato dele. Tá? Então, cuidado com isso. Ainda com relação à rescisão indireta, essa é uma tese vinculante bem nova. Em relação ao fundo de garantia, ainda tinha uma discussão. Mas aqui, essa tese vinculante veio para pegar. Não concedeu intervalo adequado e não pagou hora extra, rescisão indireta do contrato. Ah, mas eu nem sabia que estava violando o intervalo, são 15 minutos de violação, ele bateu o intervalo errado. Ele pode rescindir o contrato por culpa sua. Então, pessoal, o cartão ponto é um documento de extrema importância. A hora extra, o banco de horas, tem que ser seguido de forma cautelosa e regular, porque senão o empregado pode rescindir o contrato de emprego por causa disso. O que eu mais vejo é a questão do intervalo. O intervalo, pessoal, só para quem não sabe, ele pode ser batido de forma automática.
Ou, se for o caso, o empregado não precisa nem bater o intervalo. Simplesmente você faz um termo de pré-anotação do intervalo, falando que ele tem que parar naquele horário. Ele assina aquilo e não precisa mais anotar o intervalo. O que eu mais vejo nas minhas consultorias são os intervalos anotados de forma irregular. Então, 40 minutos, 45 minutos, um dia 30 minutos no outro, esquece de bater o intervalo no outro. Se isso vai acumulando, conforme essa tese vinculante, ele pode cancelar, acabar com o contrato de emprego e você vai ter que indenizar esse empregado, todas as verbas, como se estivesse demitindo o empregado. Tá? Essa tese vinculante é muito nova e cuidado então, pessoal, com a hora extra não paga e intervalo violado. Tá? Pessoal, outra situação muito importante aqui também, tese vinculante, a multa do artigo 477 da CLT. Essa é uma multa que todo mundo deveria saber de cor, que é a multa no atraso do pagamento da rescisão. Quantos dias você pode pagar a rescisão? Em até 10 dias corridos, correto? 10 dias tem que pagar a rescisão. Se não pagar a rescisão, é a multa do artigo 477. E qual é a multa do artigo 477? Até pouco tempo atrás era o salário base do empregado. Essa é a multa se você não pagar a rescisão dentro do prazo legal. Agora a súmula vinculante trouxe uma coisa importante, não é mais sobre o salário base, é sobre a remuneração. Então, o salário base, média de hora extra, média de gorjeta, média de adicional noturno. Então, a multa do artigo 477 ficou mais cara ainda. Então, cuidado no prazo para pagar a rescisão. Lembrando que sábado é dia útil no direito do trabalho. Então, se a rescisão, o 10º dia, cai no sábado, pague na sexta. Não pague na segunda, senão você vai ter que pagar essa multa, que agora ficou mais cara ainda. Que a multa agora é sobre toda a remuneração do empregado. Importante também ainda, a multa do 477 também ocorre quando não entrega dos documentos rescisórios dentro do prazo de 10 dias. Guia de seguro-desemprego, documentos do fundo de garantia, se não entregues dentro de 10 dias, também tem a multa do artigo 477 da CLT. E como eu disse, ficou mais cara ainda porque agora é sobre a remuneração do empregado. Tá bom, pessoal? Pessoal, fui rápido porque meu tempo era curto, mas estou aberto a perguntas se ainda tiver tempo, né? Eu não entendi direito no começo, você falou que toda essa reforma trabalhista foi feita pelo judiciário, não foi feito pelos deputados, Câmara de Deputados, foi feito pelo judiciário, assim, numa canetada. É inacreditável. Como eu disse, né, o Tribunal Superior do Trabalho, como também o STF, eles estão legislando. Então, esse problema, essa crise entre os poderes é muito perigosa, né? Então, o que acontece? Essas teses vinculantes, nos Estados Unidos, eu acho que muitos aqui conhecem, lá existem as questões das teses vinculantes. Sai uma decisão num tribunal superior nos Estados Unidos, todo mundo tem que seguir. Então, ninguém decide diferente do que o Tribunal Superior decidiu. Aqui, o tribunal legislou da seguinte forma: várias decisões reiteradas sobre o mesmo assunto, que existiam dúvidas, daí criar as teses vinculantes, que é algo novo. Faz 23 anos que eu advogo, nunca existiu teses vinculantes. Tem súmulas, que é como se fosse. Mas agora as teses vinculantes são feitas de forma mais simples, mais rápidas, e todos devem seguir, né? Uma decisão agora muito importante que aconteceu foi dos contratos de PJ. Vocês se lembram dessa decisão? Todos os processos que envolvem contrato de PJ estão suspensos. No escritório, por exemplo, só essa semana, 6 audiências suspensas de contratos de motoboy PJ. Por quê? Tem uma grande discussão em relação ao PJ e o vínculo empregatício. Então, contratos de motoboy,
contratos com pessoal de gerência de empresa, diretores, chefe de cozinha, tinha gente que faz PJ, até mesmo com empregados, muita gente faz PJ. E esses contratos de PJ, pelo STF, eles são pétreos, eles não podem ser manipulados pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é incompetente para julgar contratos de PJ. Exemplo, se você tem um motoboy com PJ e ele entra com uma ação contra a sua empresa na Justiça do Trabalho pedindo vínculo empregatício, esse processo vai ser suspenso. O juiz não pode decidir nada até o STF bater o martelo. E qual é a tendência do STF? É que se você tem um contrato com o motoboy ou com algum cargo de importância, PJ, com emissão de nota fiscal, a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar. Mas, Piragibe, daí ninguém pode julgar esse contrato vai para o cível. Se lá na Justiça Cível constatar que o objeto é ilícito, então o contrato trata de venda de drogas, que a parte não é capaz, menor de idade ou alguém que não tem capacidade, aí o contrato no cível é anulado, aí vai para a Justiça do Trabalho discutir a questão do vínculo empregatício. Agora, se as partes são capazes, o objeto é lícito e não é proibido pela lei, a Justiça do Trabalho não pode analisar esse contrato. Então, qual é o medo disso? É que isso pode sucatear a mão de obra e o serviço. Todo mundo vai virar PJ. Então, seu garçom vai virar PJ emitindo nota, seu chefe de cozinha vai virar PJ, seu gerente vai virar PJ. Por isso que a Justiça do Trabalho está tão assustada em relação a essa proibição da análise da Justiça do Trabalho do contrato PJ. Porque todo mundo vai querer fazer contrato PJ com emissão de nota. É muito mais barato do que você contratar um empregado. Então, essa decisão do STF que vai sair sobre esse processo, sobre o PJ, vai ser de suma importância para o judiciário e para a vida de todo mundo, né? Todo mundo pode fazer PJ? Não pode? Quais casos pode fazer PJ? Será que tem que ganhar mais do que R$8.000, que é o teto da Previdência? Será que eu posso fazer um PJ pagando R$2.000 por mês para o meu garçom? Então, tudo isso vai ser analisado, muito cuidado com isso, mas, a princípio, os contratos que são PJ, com nota fiscal e emissão, estão suspensos na Justiça do Trabalho. Nenhuma ação está andando mais. Então, só como eu falei, no escritório, essa semana, 5 processos foram suspensos, fora os outros que já ocorreram aí nas semanas anteriores. Tá bom? Pessoal, para concluir, só queria agradecer de novo e, como o Luciano me falou, o nosso escritório Piragibe Santiago Advogados está à disposição de vocês há mais de 20 anos para tirar dúvidas, apoiar nas decisões, processos e dúvidas diárias, tá? Como os associados da Brasel têm uma situação diferente conosco, valores diferenciados e uma atenção também bem exclusiva, tá bom? Eu só agradeço, desculpa a velocidade, porque aqui é muito rápido e essas matérias demorariam mais do que 1 hora para tratar de forma cautelosa. Mas agradeço, dúvidas, estou à disposição. Muito obrigado, doutor Maurício Piragibe. Só peço que o senhor permaneça um pouquinho aqui no palco. E eu convido o nosso Luciano para vir novamente aqui conosco. Por favor, tenha bondade, Luciano. A gente convida aqui, fica até com, né, a gente come para passar até mal, né? Porque em vez de trazer notícia boa, vem trazer só, na verdade... Mas a convenção eu trouxe. Trouxe. A convenção foi boa. A convenção é boa, né? Foi boa, né? Foi boa. A convenção foi boa. A gente... Como é que ficou acima do piso? 5,32, igual ao nosso acordo. O NPC, né? O Piragibe e o Eduardo Leal estão no nosso grupo e não estão só a postar, não. Eles abrem o... Quando vê, eles já tem 300 mensagens. E eles falaram, Luciano, você tem que ler, porque se de repente alguma coisa fez uma pergunta, né? Está lá, está no tribunal. Então, eles são realmente bem bacanas, assim. Isso é um privilégio. Como ele falou, está há 21 anos com a gente. Quantos restaurantes você atende hoje na tua carteira? Hoje, diretos e indiretos, 400. E esses restaurantes, né, a gente sabe que o setor aí hoje, somente em Curitiba, a gente tem mais de 12 mil estabelecimentos. E quem tem esse privilégio de ter uma assessoria, né, isso é a maior desoneração que tem, é realmente acabar com o passivo trabalhista, não é verdade? O objetivo do nosso trabalho é exatamente essa cautela do empresário não ter esse prejuízo
numa demissão equivocada, por exemplo, na questão de um atestado médico, a questão de um acidente de trabalho. Então, por isso que essa consultoria diária que a gente tenta dar na Brasel nos grupos, essa atenção, é para evitar um prejuízo e uma situação depois de angústia do empresário. Porque já está difícil ganhar dinheiro no setor, ainda mais uma ação trabalhista é algo que frustra e pode trazer aí um prejuízo. Então, por isso que esse cuidado no dia a dia eu acho fundamental. Vocês viram que as falas aqui estão todas elas muito boas, né? Também adorei a fala aí do Eliseu, da Vulgata, com bastante simplicidade. E queria registrar aqui a presença, não sei se já o mestre Cirmano já falou, a Andréa Songenfrey, do Bom Gourmet, muito obrigado pela presença. E a gente vai ter mais uma fala aí que o Rafael Magosso, que é o anfitrião aqui, disse: Luciano, nesse padrão e o nível das pessoas, merece ouvir um cara que é especialista, né, na área de vendas. Como a gente pode enxergar o nosso estabelecimento para a gente oferecer melhor, para vender melhor e para que a gente possa trazer mais clientes, que é o Rafael Mendes. Então, a ideia, por que a gente não aproveita aqui e bota o Rafael Mendes aqui para falar aqui? Por que a gente vai pegar o elevador, ou vai subir a escada, vai para o terceiro andar? Primeiro, porque lá é lindo. Eu não conhecia. Lá é tão bom como aqui, também está nesse formato também. E outra, porque o Rafael tem que vender para o almoço, né? Tem que preparar o restaurante, que a casa está funcionando, né? Então, a gente vai ter toda a estrutura que a gente tem aqui, vamos ter lá em cima, né? Vamos subir, convidar você também, porque para você melhor vender ainda mais a brincadeira. Então, pessoal, obrigado até esse primeiro momento e o segundo momento em finalizar. Que horas são agora? 9h40. A ideia é a gente terminar 10h40, a gente terminar todo o evento, porque lá com certeza vai ter muitas perguntas lá para o Rafael Mendes. Pessoal, muito obrigado e espero vocês lá em cima.